programa de hoje você vai conhecer 3 empreendedores que montaram seus negócios no bairro do Itacorubi, em Florianópolis. A Maria Aparecida, do Quintal da Ilha, uma loja de produtos naturais. O Pedro Marchioro, da Adega Nacional, especializada em vinhos e espumantes brasileiros. E o João Paulo, da Audio System, loja referência em venda e instalação de home theater, além de projetos de sonorização. A aposta dos 3 foi tão certeira que fazem maior sucesso no bairro. E acreditamos no potencial desse bairro, por esse bairro ser um bairro muito central, né? E caminho tanto para a Lagoa da Conceição, tanto o pessoal que mora aqui na Lagoa, que quer ir para as praias do norte. Todo mundo utiliza essa passagem da Admar Gonzaga, aqui esse caminho perto da Udesc, então para fazer essa transição dentro da ilha, né? É uma área muito bem movimentada, né? Aqui era um bairro dominado por residências, né, por casas, né, casas sobrados, algumas lojas, poucas. E hoje em dia o que se vê são prédios aí enormes para todos os lados em Itacorubi. Quando nós inserimos a empresa aqui, em 2000, a empresa praticamente não tinha nenhum comércio por perto, né? Então foi um trabalho de crescimento, ajudando a desenvolver o crescimento do bairro também. Acaba sendo uma vitrine para outros investidores também, né? E a própria explosão que se teve no bairro com as edificações novas, muitos prédios procuraram aqui, muitas construtoras procuraram para construir, né? Então triplicou, quadriplicou o fluxo de moradores no bairro Itacorubi. Realmente era um lugar estratégico, mas todos acharam muita loucura porque era um lugar muito abandonado. Aqui a gente foi um dos primeiros comércios, né? E agora a gente tem o Jardim Botânico, que isso aqui foi um ganho enorme para a comunidade e para a gente também. Então a comunidade consegue levar o lixo orgânico ali, reciclar, participar do pátio de compostagem, participar da horta comunitária. E nós também aqui, porque eu tenho a reciclagem do lixo no meu minhocário, mas não, ainda mesmo assim sobra lixo e a gente acaba levando uma vez por semana, eu levo uma quantidade para o Jardim Botânico também, né? Então, e poder fazer isso tudo aqui próximo é muito bom. O bairro realmente ganhou muito, assim, né? Com tudo que foi acontecendo e o Jardim Botânico acho que veio coroar isso. O comércio nos bairros tem vida própria em Florianópolis. Muitos empresários já perceberam essa demanda. E mesmo longe do centro da cidade, eles se destacam em suas respectivas atividades. O bairro Itacorubi, como outros bairros, mas principalmente o Itacorubi, ele na última década ele recebeu inúmeros novos prédios com uma população com bom poder aquisitivo, que faz com que essa população, mediante a questão da mobilidade urbana de Florianópolis e de outras cidades aí, faça com que eles busquem naturalmente consumir próximo de onde ele reside. Então, evidentemente, o Itacorubi é um bairro com um grande potencial de crescimento e já está acontecendo a olhos nus aí, a gente consegue perceber esse crescimento. E foi justamente essa percepção que o João, o Pedro e a Maria tiveram décadas atrás. O Quintal da Ilha chegou no Itacorubi em 99. Na verdade, o trabalho do Quintal da Ilha começou em 97, em Ratones, um sítio em Ratones. A gente produzia, trabalhava com educação ambiental. E em 99 abrimos a loja e desde então estamos aqui há 18 anos, né? É a minha missão, assim, né? De estar aqui e estar conversando com cada cliente, estar tentando resolver. Isso também tem muito da minha personalidade e eu consigo atuar no mundo dessa forma aqui, né? E a loja, assim, como todo pequeno negócio, né, no país, né, nesse momento também, a gente está passando e teve uma mudança de consumo das pessoas, né? A gente viu isso acontecendo também, que era uma coisa de modismo, muitas coisas ainda surgem de modismo, mas está ficando, as pessoas sabem que elas têm que investir nisso, que é um investimento na saúde, né? A alimentação não é moda, orgânico não é moda. Então eu tenho aqui clientes de todas as classes sociais, sabe? Não é uma coisa só para quem, as pessoas pensam, porque quem tem dinheiro. Não, tem gente que tem a sua hortinha, não consegue, né, comprar uma rúcula orgânica. Gente, é super fácil. Tem até o minhocário que a gente tem aqui, né? Que, olha, usa o teu lixo, sabe? Faz uma floreira, tem até umas latas ali que eu transformei numa floreira. Então é essa coisa de mostrar para as pessoas que não é uma coisa de você ter a condição financeira para isso, é você fazer. A gente vive num país onde você pode cultivar praticamente quase tudo que você quer. Quando nós iniciamos a atividade aqui em 2000,
a edificação ela era bem simplória, né? Na verdade tinha uma cara bem mais simples do que uma loja de audiovisual necessita, né? E aí com o passar do tempo a gente foi fazendo inúmeras reformas, ampliando o imóvel para tornar uma fachada mais destacada em relação aos olhos do consumidor que passava na rua e investindo cada vez mais nesse perfil da loja, tanto na parte interna quanto na fachada externa da loja. Nós possuímos a loja numa avenida grande, então o pessoal geralmente passa com um pouco de velocidade, né? E isso a gente teve que investir um pouquinho mais na divulgação, né? Com um totem ali na frente, para o pessoal conseguir enxergar a loja também, né? Porque quando eles passam muito rápido, é difícil às vezes tu tá virando a cabeça para os lados, né? Para fazer sucesso, o comércio de bairro precisa encontrar um diferencial. A gente teve desde o início a ideia de uma loja de produtos naturais com os orgânicos frescos, né, que nós produzíamos. E depois, com o tempo, foi surgindo a rede de produtores, né, e fornecedores. Já tive muitos pedidos, assim, né, pessoal, vamos montar um quintal da ilha em Coqueiros, um no norte da ilha, em Santo Antônio, na Lagoa, até fora daqui, assim, sabe, de São Paulo, Joinville. Tenho clientes de fora que também, sempre que vem para Floripa, vem aqui, né? E só que é uma coisa muito difícil de se reproduzir um sistema como esse, assim, né? Porque é uma loja que tem alma, ela não é um... Colocar isso numa franquia vai ser uma outra coisa, não vai ser o quintal da ilha, pode ser um outro quintal, né? Mas não... Então eu nunca consegui ver isso, assim, como uma coisa que desse para reproduzir, né? E realmente aqui, assim, a gente está super bem localizado, assim, né? Esse é o diferencial da Audio System, o foco no consumidor, o foco no serviço que a gente está executando, no resultado que a gente vai entregar e no pós-venda que a gente vai dar para esse consumidor aí, porque eletrônico, vira e mexe, tem uma necessidade específica ou de uma manutenção ou de um upgrade que o cliente queira fazer, então a gente tem que estar sempre por perto e dando essa atenção especial. Quando tu entra na adega nacional, dificilmente tu vai conhecer algum rótulo, quem não está muito acostumado com o mundo do vinho, né? Porque realmente são produtos bem diferenciados, de pequenos que não chegam na grande rede de supermercado, né? Que não estão no grande comércio, no grande varejo, né? Já temos clientes fixos, né? Já temos clientes que vêm diariamente, semanalmente, mensalmente adquirir produtos nacionais de pequenas vinícolas, como é o foco da loja, né? Trabalhar a valorização do produto nacional. Com o crescimento populacional da região, o comércio evoluiu e atraiu clientes e investidores. Quando nós inserimos a empresa aqui, em 2000, a empresa praticamente não tinha nenhum comércio por perto, né? Então foi um trabalho de crescimento, ajudando a desenvolver o crescimento do bairro também, acaba sendo uma vitrine para outros investidores também, né? E a própria explosão que se teve no bairro com as edificações novas, muitos prédios procuraram aqui, muitas construtoras procuraram para construir, né? Então triplicou, quadriplicou o fluxo de moradores no bairro Itacorubi. Então a gente teve a possibilidade de escolher um ponto melhor, de se inserir num posicionamento mais estratégico, porque muitas vezes aqui, mesmo sendo a mesma via, alguns pontos têm uma visibilidade mais encurtada, né? Então a gente ficou numa reta principal aqui e teve uma grande vantagem quanto a isso. Mas foi um planejamento bem estratégico assim, de posicionamento, né? Na época foi escolhido porque ele era mais central, assim, né? Então a gente estava no meio da ilha, a gente fazia uma feira na Lagoa e entregava cestas a domicílio, né? Então a gente ia toda a ilha e a Lagoa. E aí, mas queríamos sair da Lagoa porque também era um nicho meio fechado. Então aqui perto da UFSC, aí tinha o Centro de Ciências Agrárias, onde eu me formei em 95. Então era aqui perto também, tinha a Escola Waldorf, que também era uma fonte dos nossos clientes, assim, né, que tem uma pedagogia já alternativa. E também o pessoal do norte da ilha ficava a caminho, então assim, realmente era um lugar estratégico. Mas todos acharam muita loucura porque era um lugar muito abandonado. Aqui a gente foi um dos primeiros comércios, né? E era feio, tinha um lixão do Itacorubi, né? E hoje é isso que a gente está vendo, um bairro, né? Um bairro já quase completo, né? Nessa parte de comércios e muitos prédios de alta classe. Então a gente já tem um consumidor que mora aqui, que vem a pé, né? Que isso também é uma coisa legal de estar trabalhando dessa forma, assim, né? A questão maior da questão do bairro justamente está relacionada a 3 pontos, né? A confiança,
a comodidade e esse tratamento humanizado que todos nós desejamos. Já sob o aspecto do empreendedor, ele percebeu, fez essa leitura do novo hábito de consumo da população, que graças a tudo isso, esse cenário que eu acabei de falar, ele percebeu que é um nicho de mercado. Então, sob o aspecto de competitividade de negócio ou saturação de um determinado mercado, esse novo empreendedor, ele prefere se afastar dos grandes centros, onde lá existem empresas mais estruturadas, e tenta se instalar em locais, né, em bairros, onde ele descobre nichos de mercado, baseado nas principais necessidades básicas que essa população local tem. Foco definido e atendimento personalizado. Essa é a receita para aproximar ainda mais os consumidores. A gente tem essa relação com as pessoas e com o cliente, né? Então muitas pessoas às vezes vêm só vim para conversar hoje, sabe? Vim porque eu precisava passar aqui no Quintal da Ilha. Cada vez que eu passo aqui eu fico bem. Então a gente ouve bastante depoimento nesse sentido assim também. É muito bom. Então, não só os produtos, como também a atenção, né, que nós recebemos aqui das moças, né, que nos atendem, tudo. E é perfeito. Indicaria, com certeza. A adega foi fundada em 2010, né? A gente fez um trabalho já de divulgação. Florianópolis funciona muito essa questão do boca a boca, né, do bom atendimento, né? Então nós fizemos já um trabalho de divulgação desde essa época, né? A maior parte dos nossos clientes é local, é do bairro Itacorubi mesmo, Lagoa, Itacorubi, Santa Mônica. Mas sim, vem bastante clientes do centro também, né? E por incrível que pareça, a gente, né, por estarmos nessa região, também pegamos bastante o pessoal, turistas que estão passando. Então pega geralmente o pessoal de São Paulo, né? Rio de Janeiro, São Paulo, que está passando e que procura vinhos nacionais, já que no Rio e São Paulo há uma dificuldade maior de se adquirir os vinhos nacionais. Vinho nacional, e ainda mais o preço, né, que fica mais caro. Os desafios são esses, de sempre continuar tendo o foco no cliente, né, de manter a qualidade do serviço. Eu acho que esse é o desafio mais importante que um empresário deve ter, né, é focar no consumidor final, nas demandas desse cliente, nas necessidades dele, para que sempre ele seja atendido por completo. Esse é o maior desafio que se tem. É claro que esse desafio ele traz outras necessidades por trás, né? De ter um bom produto, de ofertar sempre uma linha de produtos, e aí a gente faz toda uma pesquisa que antes de trazer um produto para a loja, de ter um produto que seja durável, que tenha uma facilidade de assistência técnica no mercado, geralmente na própria região do cliente, o foco de ter o preço competitivo também, porque eu não posso me dar o luxo de ter o cliente na loja, fazer toda uma propaganda do produto, e não ter o preço. Ele vai para a internet e compra o produto por um preço menor. Então eu tenho que ter tudo isso e, além disso, preço. Porque eu tenho o melhor preço, que é o preço de internet, só que eu passo a vantagem para o meu cliente local de poder vir aqui visitar, conhecer o produto de perto, trocar a informação que precisa. Então eu diria que o meu consumidor local, meu consumidor presente na loja, ele tem vantagens em relação ao meu consumidor de internet. Outra vantagem do comércio de bairro é a possibilidade de resgatar uma prática muito usada antigamente. Justamente, a gente, de uma maneira ou outra, a gente está resgatando aquela questão que acontecia na época dos nossos pais do caderninho. Hoje, o olho no olho está fazendo a diferença. Então, muitas vezes você pode chegar num ambiente, né, no bairro, estar sem a carteira, sem um cartão, e pela relação que você tem com o seu cliente, ou vice-versa, você acaba fazendo com que ele realmente leve, consuma aquilo que pretendia consumir, sem que haja a troca de recursos, digamos assim. Isso é a relação de confiança que todos estão tentando resgatar, e no comércio de bairro isso já é realidade. Os clientes agradecem a confiança, frequentando cada vez mais as lojas da região. Em 2 anos que minha filha vem morar aqui em Florianópolis, e eu estou com ela também, com ela e meu neto, que moram aqui perto. E aí nós conhecemos aqui o Quintal da Ilha e frequentamos, né? Estamos sempre consumindo, porque são produtos, além de boa qualidade, né, também orgânicos, que a minha filha gosta, né, que é importante, né, é mais saudável. Então nós costumamos sempre vir aqui. Vem a pé, vem com meu neto, e ele chega aqui também, já se familiarizou. Não só com as pessoas, como também ele já sabe direitinho as coisas que ele quer no lugar que ele vai ali pegar. Então, é perfeito.
você está dando, mas você está recebendo, né? Então isso, naquele momento que você está lá, putz, acho que eu não vou dar conta. Aí vem um depoimento desse, isso acontece comigo diariamente, assim, sabe? E aí você, não, puxa, eu estou no caminho certo, é isso aí, sabe? E as dificuldades vêm, a gente sabe que, né, que tudo na nossa vida, né, nem sempre é tudo pleno, assim, né? Então é muito, muito importante. O consumidor quer cada vez mais uma confiança na relação dele com a empresa onde ele está adquirindo um bem. Mas não só isso, ele quer um tratamento, um atendimento mais humanizado. E por que não, dentro dessa questão da mobilidade urbana, ele quer a comodidade de sair da sua casa e ir direto, muito próximo, no seu próprio bairro para poder comprar aquilo que ele deseja. Normalmente, o que ele deseja em relação a essas empresas que estão se instalando em bairro? A primeira delas é a questão de serviços. Então, uma academia, uma questão da beleza, esse tipo de coisa, seja para ele ou para os seus familiares, é algo que é uma oportunidade de negócio. Itacurubi foi uma grande escolha, assim, né? Foi o nosso um tiro certeiro, assim, porque eu acho que se fosse num outro local a gente não teria talvez sobrevivido todos esses anos, assim, com todas as dificuldades, né, que você tem um negócio como esse. Por estar localizado em um bairro antigo e com bastante fluxo de moradores, proporciona uma interação mais pessoal com os clientes. A gente tenta sempre bater um bom papo junto com a vida do vinho, né? Que a intenção não é apenas tu vender, não é apenas tu fornecer o vinho, né? Mas tu fornecer também a história, o que tu está vendendo, ou o que aquela vinícola faz, se ela, qual a quantidade que ela produz anual, né? Se ela trabalha com muita barrica, não trabalha com muita barrica, qual é a identidade dela, né? Quando tu compra o vinho, tu não está comprando apenas um rótulo, tu compra uma identidade, né? Tu compra toda uma história. O que nós trabalhamos também é aproximar, ser um elo de ligação entre o consumidor e o produtor desse vinho, né? Porque assim acreditamos que nós vamos conseguir fidelizar melhor esse cliente, entendeu? Que além de tu estar comprando este vinho porque tu gosta desse produto, tu compra porque tu conhece a pessoa que produz, tu sabe a maneira como esse vinho é produzido e tal. Com a valorização dos vinhos brasileiros, o faturamento da Adega Nacional cresce a cada ano. A empresa sempre cresceu. Por incrível que pareça, o faturamento da loja, por mais nesses momentos de crise, ele sempre vai crescendo aos poucos. A maioria dos nossos produtos são de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, embora a gente trabalhe com alguns equipamentos do Vale de São Francisco, do Rio Sol, né? Mas a maioria das vinícolas são ainda do sul do país, né? Hoje nós temos mais ou menos uns 25 fornecedores de vinho, né, de pequenas vinícolas, e mais ou menos uns 250 rótulos, né? A gente sempre costuma trabalhar com alguma coisa de cerveja artesanal também, né? Porque há uma procura para isso, é um produto a mais no mix, ajuda, agrega, né? E também entendemos que a cerveja artesanal está fazendo um papel fundamental nessa evolução, né? No aumento do consumo de vinho. Por quê? Porque há uma tendência das pessoas sempre procurarem aprimorar o paladar, né? Então, a pessoa toma uma cerveja um pouco mais leve, depois já busca uma cerveja artesanal, depois já começa a tomar um vinho, e assim vai, né? E depois ele também não regride, ele não para de tomar uma cerveja artesanal porque ele está tomando um vinho, né? Mas a questão da evolução do paladar. Eu acho que essa questão do comércio de bairro, ele, embora tenha todo esse diferencial, sob a ótica da gestão, seja no momento que você vai planejar a empresa ou já está com a empresa, tudo é igual. Então, vale a pena frisar da importância de confeccionar um bom plano de negócio para poder antecipar todas as despesas, que tipo de perfil de cliente você tem, que tipo de produto que você necessita ter, qual é o capital de giro que você precisa conseguir, qual é o ponto de equilíbrio dessa futura empresa, tudo isso é fundamental. E caso você já tenha a empresa instalada, nada mais importante do que ter as ferramentas básicas de gestão que dê a garantia de que ele possa ter a empresa nas mãos. Na loja da Maria Aparecida, só entra produto fresquinho. Mais do que uma loja, o Quintal da Ilha é um estilo de vida.
Hoje assim, é uma mercearia natural, saudável, assim, né? Porque além dos orgânicos, também tem as partes de castanhas, de integrais. Então ela vai além disso, de uma loja de produtos naturais só. Então você encontra de tudo, a parte de cosméticos, de higiene, né? Higiene pessoal, e a parte de verduras, de congelados, o frango orgânico. Então ela é uma loja bem completa. E eu sempre ouço das pessoas assim, que o grande diferencial é essa coisa de ser pequena, ser compacta e ter essa variedade, né? Então você, uma coisa rápida, eu quero chegar lá e tá. Então isso também atrai as pessoas, né? E essa coisa também de estar sempre chegando, como a gente não tem espaço, está sempre tudo chegando, então é tudo fresco. Né? Não é uma coisa que você fica lá, aquele estoque na prateleira, né? E o produto integral e natural, ele tem que ser um produto mais fresco, ele não tem conservante, ele não dura tanto normalmente, assim, né? Essa é a ideia da loja, é mais do que um comércio só, né? Eu acho que, para mim, é uma forma de vida, né? Eu não faço supermercado há anos, então todo o consumo, né? Tive meus 3 filhos aqui, então tudo que a gente consome está aqui, então é além do simples comércio, né? É um tipo de comércio que ele não imagina se expandir, não, né, imagina, é uma coisa pequena mesmo, familiar, né, tocada pela gente, e isso cada vez foi ficando mais assim. Talvez no início a gente abriu com um pouco essa ideia, mas com o tempo até podia acontecer outras coisas, né, mas isso foi ficando muito claro, assim, que esse era o tipo de negócio que a gente queria, né. Nós fomos a primeira loja específica de vinhos nacionais do Brasil, né? Então vamos ver agora que para o ano de 2018 a gente consiga franquear isso, né? Ampliar, montar um wine bar com alguma coisa de gastronomia envolvida também, gastronomia local, né? Para continuar nessa ideologia de valorização da terra, né? Da terra de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Brasil, né? Valorização desses produtos regionais, né? Que são a agricultura familiar sustenta, né, a alimentação desses centros urbanos hoje. A gente tem que valorizar eles também, que são muito poucos valorizados, né? A Audio System também é referência no bairro. Nós estamos também atuando no mercado do marketplace, vendemos pela Amazon.com.br, também para todo o Brasil, né? Então o cliente consegue por esses canais aí. Nós temos um canal bastante importante hoje, que ele se iniciou em um ano atrás, que é o canal do YouTube da Audio System. Então nesse canal a gente fez uma abordagem totalmente diferente. A gente passou a não fazer propaganda de produtos, mas esclarecer dúvidas de clientes que são dúvidas comuns para os nossos clientes e, obviamente, que são dúvidas que todo consumidor tem em todo o Brasil. Então, o canal do YouTube nos aproximou de outros mercados, Norte e Nordeste. Hoje eu faço projetos no Norte e no Nordeste, embora eu não instale lá ainda, mas a gente consegue despachar produtos para o cliente que muitas vezes não tem aonde conseguir um produto mais elaborado, ou mesmo tem o acesso, mas não tem a orientação que a gente pode oferecer para ele. O bairro Itacorubi vem se tornando um dos locais mais atraentes para se viver na capital. Tem ótimas opções de comércio e serviços, o que evita a necessidade de grandes deslocamentos. Esta evolução do bairro aqui, Itacorubi e outros, ela ocorreu, mas ela vai aumentar mais ainda. Os atuais empresários apenas foram os primeiros de uma geração. Então, o que a gente deixa de recado é de que eles aprimorem cada vez mais antes que a concorrência venha e obrigue eles a buscar aquilo que eles não fizeram no atual momento. Então, sempre buscar novas inovações, criar situações diferenciadas, seja no produto, seja no serviço, de tal modo que ele consiga responder e fidelizar esse atual cliente. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja mais informações, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!